Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo. E aquilo que a gente fala, né, cara, o nosso estúdio é qualquer lugar, né? Nesse momento um carro, né? Estamos aqui, ó, vocês estão diante aqui, o primeiro Brownie Fogo gravado no Brownie Móvel, né? Tô com um carrinho novo aqui, né? Deus abençoe aí, obrigado a todo mundo aí, né? Que eu acho que cada conquista aí da nossa vida, né? Cada coisa boa, coisa bacana, tem a ver com as pessoas que acompanham a gente e tudo mais. Então, porra, só agradeço aí a todos vocês, né, aqui do canal Brownie Fogo. De vez em quando a gente cai na porrada aqui, discorda, tal, tudo mais, vocês discordam daí, tá? Mas tá tudo certo, família é isso, beleza? Mas vamos lá. Cenário novo, rotina igual, né? Sempre esse caos maluco do Botafogo. Eu tô gravando aqui por volta das 9 da noite, a gente vai ter esse Corinthians e Vasco Copa do Brasil. E hoje, né, antes da gente começar sobre David Ancelotti, que não é mais o técnico do Botafogo, a gente vai começar essa resenha aqui a respeito dele, os motivos que levaram à saída dele, né? Tem até jogador já se pronunciando sobre questão de polêmica e tudo mais. Enfim, vamos agradecer. A gente tem que fazer uma oração. Eu não sei qual é a religião de vocês, pode ser qualquer uma, tá? Mas temos que agradecer aos céus, né? E mandar muitas boas energias para todos sempre, para esse nosso camarada aí, o russo do gol do Paris Saint-Germain, né, que é o Safonov, né? Puta, meu irmão, esse maluco salvou o planeta de explodir hoje, né? Ele salvou o planeta de um meteoro. Assim, o Gugu Tricolor gravou um vídeo que eu adorei, que ele falou assim: eu já tava sentindo o calor do meteoro. Tinha um cometa, ele ia bater assim na Terra, explodir, prédio, caralho, fudeu, meu irmão, ia dar nova Pangeia, ia dividir tudo, caralho, o Acre dividiu do Brasil, foi lá pra Austrália, ia ser o que ia acontecer, né? Muito obrigado, Safonov, muito obrigado mesmo, eternamente grato a você, porque hoje eu vi que podia ter dado merda. Enfim, brincadeiras à parte, né, galera? Enfim, o Flamengo fez um bom jogo, até contra o Paris Saint-Germain. Mas eu acredito muito em karma, cara, em energia. E eu não tô nem falando do time do Flamengo, do trabalho do Felipe Luiz, de alguns jogadores que eu até conheço, por exemplo, o Léo Pereira, que é um cara super gente boa, troco ideia com ele de vez em quando, é um cara super maneiro, zagueiro do Flamengo. Mas eu falo de pessoas que cobrem, né, o Flamengo. Acho que existe ali uma coisa que ela é até maldosa, né? Quando você tem aí, filtra, por exemplo, eu tô aqui com a camisa do Botafogo falando sobre o Botafogo, né, no âmbito, no meu canal de resenha sobre o Botafogo. Então é óbvio que eu vou brincar com a situação do Flamengo, tal, zoar, isso é do jogo. Agora, nos meus canais em que eu visto uma camisa neutra e tenho que falar na moral, você não vai me ver avacalhando. Não vai me ver, certo? E assim, quando eu vejo um jornalista, depois do Botafogo ganhar do Paris Saint-Germain, campeão europeu, tinha acabado de ser, tinha 2 semanas, tinha goleado na final da Champions, foi a maior goleada da história da final da Champions. Dizer que o Botafogo ganhou do PSG jogando como Madureira e que o Flamengo ganhou do Chelsea jogando como Flamengo. Enfim, passa do ponto da desonestidade e vira infantilidade. E a gente viu hoje, né? Eu discuti com um amigo flamenguista meu, que tipo assim, amigão meu, mas é essa doideira de sempre seguir uma coisa de Flamengo tá certo e os outros estão errados, né? Ah, mas o Flamengo contra o PSG não jogaria. Eu falei, cara, jogaria. Ah, mas contra o Chelsea é outra proposta, irmão. O PSG encurralando, o Felipe Luiz não é bobo, ele ia colocar o bloco baixo. E hoje a gente viu isso, cara. O Flamengo, quando tinha que atacar, atacava. Quando tinha que buscar possibilidades, ele buscava. Tanto é que buscou o pênalti, o gol. Teve uma hora que o Plata quase marcou um gol, beleza, o Flamengo jogou bem. Mas assim, quando o PSG começou a pressionar, principalmente no fim da prorrogação, finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo montou ali, bloquinho baixo. Tem nada de errado nisso, gente, isso é futebol. A organização defensiva, dependendo da característica do seu adversário, ela faz totalmente parte do jogo. Não tem nada a ver com ser Madureira, com ser Chelsea, com ser Flamengo. Enfim, hoje pôde-se aprender isso. E o Flamengo podia ter sido campeão, tá? Que não ia mudar em nada aqui isso que a gente tá falando, né? Obrigado, Safanov. Mas, enfim, vamos trocar uma ideia aqui sobre David Ancelotti. David Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo. O Botafogo emitiu um comunicado oficial agora, ali por volta das 8 da noite, desta quarta-feira, dia 17 de dezembro. Inclusive, dia que a gente comemora, né, 30 anos do título brasileiro de 1995. Muito maneiro.
a de comemorar esses 30 anos dessa data tão especial. E mais maneiro ainda, né? Não sendo o nosso último título expressivo, né? Enfim, eu espero que o Botafogo não demore mais 30 anos para ganhar outra coisa, né? Mas vamos lá. O Botafogo na nota não informa se o David foi demitido ou se ele se demitiu, tá legal? O que eu acho é que foi um acordo, beleza? Eu acho que houve ali eu não diria nem consenso, eu acho que houve uma discordância forte entre as duas partes em alguns fatores, beleza? Primeiro ponto trazido pelo JP Fragoso no jornal O Globo, tá legal? Uma informação que eu tenho, beleza? E que, aliás, que eu tenho não, que assim, a gente já tá falando aqui há semanas e eu venho tomando porrada por isso, né? Matheus Medeiros, meu amigo do Glorioso Play, né? Vem falando pra caramba aí sobre essa questão do Luca Guerra, preparador físico, né? Que ele, às vezes, ele não respeita processo dentro do Botafogo, que ele passava por cima do núcleo de saúde e performance, não dava nem bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas dentro do clube que não fossem jogadores. Enfim. E eu tomei porrada pra caramba aqui, o Matheus tomou porrada, né, o Glorioso Play dos meus amigos Matheus, Garachê, Fabiano, tomou porrada pra caramba. Esses caras estão querendo mentir, inventar coisa e tal, e pô, o que a gente ganha inventando coisa, né? A gente tá apurando o que tá acontecendo. Dito e feito, a diretoria do Botafogo entendia o trabalho de David Ancelotti como bom, poderia melhorar? Poderia. Tinha um aspecto ali de inexperiência e tal, mas tudo mais. Os jogadores gostavam do nível de treinamento dele. Dentro do possível, eu não acho que ele foi mal. Eu acho que na Copa do Brasil ele foi muito mal. Naquelas escolhas que eu acho que tem muito a ver com experiência. Tá? Entretanto, eu acho que o que atrapalhava primeiro, em torno, eu acho que a comissão técnica estava aquém dele. Eu já falei isso aqui. A comissão técnica com quem o David estava acostumado a trabalhar está com o pai dele, Carlo Ancelotti, na seleção brasileira. Ele pegou ali homens de confiança, que ele conhecia, tudo mais. E o preparador físico era uma unanimidade dentro do clube, do departamento de futebol, diretoria, assim, todo o staff do Botafogo entendia que o trabalho dele era insuficiente e que as lesões sucessivas que o Botafogo estava tendo, além da questão do calendário, também tinham a ver com a maneira que ele conduzia o trabalho, que ele conduzia os processos, que ele não tornava o processo coletivo com um departamento médico que, com 80 jogos, a gente teve o que esse ano? 70 jogos no ano? No ano passado a gente teve mais jogos, né? Porque chegou a mais finais, Libertadores e tudo mais. E o DM foi zerado. Né? O que mudou? Um DM que foi campeão brasileiro, Libertadores, é a mesma galera, todo mundo tá mantido. O que mudou? A preparação física mudou. Né? Nem do Renato, e eu não tô nem falando do Arthur Jorge, o Renato Paiva também tinha um preparador físico dele e não era um problema. Né? E o Luca Guerra acabou, assim, a avaliação interna no Botafogo, isso não é uma opinião minha, gente, eu não sou preparador físico, eu não vejo treino. Né? Eu apuro. E a opinião interna da galera, né, de quem trabalha dentro do clube, cara, o trabalho dele é ruim. Ponto. E o Botafogo queria a continuidade do David, mas queria a troca do Luca Guerra, que é uma coisa completamente não tem nada de anormal nisso, tá? A gente já viu alguns casos em que teve troca de preparador físico, né? Tudo bem que foi por uma questão ali de conflito interno, né? Mas o Flamengo trocou, o Sampaoli era o técnico do Flamengo, o Flamengo trocou o preparador físico, né? Que teve aquela confusão lá com o Pedro, o Sampaoli continuou, o preparador físico foi embora, né? Isso é normal, isso é do jogo, né? Enfim, e tem uma situação também que o Globo Esporte trouxe, que o próprio David já estava meio assim relutando, né? Assim, apesar dele estava ali aqui no Brasil, ele estava conversando sobre processos, né, tudo mais, ele estava ali com o pé atrás sobre o planejamento do Botafogo. Tem possibilidade de transfer ban. A gente sabe que o Botafogo ele é muito bagunçado às vezes com a gestão do Textor. E ele ficava assim, mas mesmo assim, beleza, vamos tocar. Essa questão do Luca Guerra foi uma coisa que ele falou, aí beleza, deu pra mim, um abraço, obrigado, ele foi embora. Quanto à questão do Luca Guerra, eu discordo, eu acho que é legal a lealdade dele ao preparador físico dele, acho legal. O próprio Barbosa postou, né, meio que uma coisa ali, parece que o Barbosa não gostou da saída da comissão técnica, e isso eu acho que pode dar problema. O Barbosa
O Barbosa e o Textor já se bicaram porque o Barbosa postou coisas, falou coisas que não foram legais, e o Barbosa depois veio pedir desculpa logo depois da Recopa. E agora eu acho que pode rolar mais um problema, né? Eu acho que o Barbosa é um cara que ele, pô, sei lá, em alguns momentos que eu acho que ele podia não usar a rede social, falar essas coisas. Embora eu goste pra caralho dele, tá? Mas, enfim, acho que é respeitável, digamos assim, a atitude do David, embora eu discorde. E eu concordo quando ele fala que ele tem ressalvas sobre o planejamento do Botafogo em 26. Agora, a informação é de que o Botafogo ele não quer repetir o erro de 25, que é enrolar 2, 3 meses para contratar um comandante. O Botafogo vai tentar correr para ter um treinador antes da virada do ano. E aí eu te pergunto, qual seria esse treinador? Eu acho que antes de mais nada, antes de qualquer nome, e o Textor é um cara que ele acha nomes e tudo mais, e que não me venha com mirabolâncias, sabe? Eu acho que não é hora de inventar. Acho que é hora de experiência atrelada com qualidade de treino, porque o ano vai ser difícil, vai ser um ano com poucos investimentos, poucos recursos. Eu acho que tem que ter alguém com tarimba. E na boa, antes de mais nada, obrigação. Pega o telefone e fala, Arthur, como é que tá aí no Catar? Se eu te pagar a multa, você vem? Então vambora. Minha opinião.